sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19. Salmo 19, versículo 7 em diante. O salmista Davi orava e cantava desta maneira, Salmo 19, a partir do 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre das grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, que é realmente alegria aos nossos corações. Tua palavra nos orienta, tua palavra é luz, tua palavra traz alegria, e sabemos que é bem-aventurados que guardam a tua palavra. São bem-aventurados aqueles que buscam a tua palavra de todo o coração. E assim nós rendemos graças pela tua palavra, que temos de maneira abundante para meditar, para estudar, para ler. Ensina-nos, Senhor, o caminho dos teus decretos, para que possamos ser fiéis até o último dia da nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, baseado nesses versículos que lemos, queremos falar sobre o viver na plenitude da palavra do Senhor. Nós, como cristãos, como crentes, precisamos viver essa plenitude, viver de maneira plena, entendendo, compreendendo, pedindo a orientação dos céus para que possamos entender e ter a palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus, irmãos, sempre é a base para tudo aquilo que nós queremos que venha acontecer na nossa vida, na igreja, na nossa família. Quando você tem a palavra de Deus como base, quando você coloca a palavra de Deus como fundamento, coisas extraordinárias e maravilhosas vão acontecer. Até mesmo aquela vida mais abençoada, aquela vida mais avivada, aquela vida mais despertada que você deseja ter na igreja ou no teu dia a dia, vem através da palavra. Os verdadeiros despertamentos, os verdadeiros avivamentos, o verdadeiro derramar do poder e da graça do Senhor sobre a vida de uma pessoa, de uma família ou da igreja, começam quando o povo se dobra à palavra de Deus, quando o povo busca a palavra de Deus, quando o povo realmente tem sede e anseio pela palavra de Deus, quando o povo passa a dar atenção aos preceitos de Deus, quando o crente começa a dar um pouco mais de atenção à palavra de Deus, a sua vida é renovada. Isso em todas as dimensões. Ele passa a ter um amor mais profundo pela palavra de Deus, e um grande despertamento acontece na vida daquele que realmente
dá atenção à palavra de Deus. Agora, é claro, irmãos, como nós vimos até ontem, falando muito sobre isso, foi falado que o crente, ele não pode apenas ouvir ou ler a palavra, ele precisa ser praticante dessa palavra. A bênção está em você praticar aquilo que você está a ouvir. Então, irmãos, não basta ouvir, não basta ler a palavra, é preciso ter a palavra no nosso coração, é necessário nós termos atitude de praticar. O coração necessita transbordar da palavra e a nossa vida tem que arder com essa palavra. Qualquer busca de bênção, qualquer busca de poder, qualquer busca de avivamento, qualquer busca de vitória, sem a palavra, sem a Bíblia, não é algo genuíno. Vai muitas vezes desembocar, muitas vezes em divisões, em traumas, em distorções e até fanatismo, porque nós precisamos ouvir a palavra, ter discernimento e praticar a palavra de Deus, para que realmente possamos ter uma vida de cristão de maneira produtiva. Então, irmãos, nós vemos que o salmista, ele começa dizendo, ele fala dessa palavra, ele diz que a revelação dessa palavra traz alegria à sua vida. Ele diz que ele vai render graças ao Senhor, que ele vai realmente ter uma vida que venha se pautar nesta palavra. Ele vai dizendo que a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Irmãos, nós precisamos dar um pouco ou mais atenção à palavra de Deus. A revelação escrita da palavra de Deus é uma bênção que nós temos nos nossos dias. A revelação da palavra do Senhor é perfeita. Não precisa uma outra revelação. A revelação que o mundo precisava está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, é a revelação máxima que nós temos. Na palavra do Senhor não há erro, na palavra do Senhor não há equívocos, na palavra do Senhor não há engano. Você tem a palavra de Deus de maneira eficaz. A Bíblia é eficaz para realizar todos os propósitos para quais ela nos foi dada. Ninguém precisa de uma nova revelação da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós temos toda a revelação que Deus desejava dar e deixar com os homens. Qualquer outra pessoa que venha se levantar dizendo que recebeu uma outra revelação, porque a revelação não estava completa, isso é balela, isso é realmente fanatismo, é ignorância, é realmente algo terrível, pessoas usadas pelo diabo, porque a Bíblia é eficaz em tudo. Irmãos, nós sabemos que as obras humanas, as teorias dos cientistas e outros, por mais profundos que são essas teorias, mas essas teorias sofrem alterações, precisam constantemente ser atualizadas, readaptadas, porque senão vão se tornar obsoletas com o tempo. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não se tornou obsoleta, ela não se tornou velha. A palavra de Deus, ela continua sendo atual. A palavra de Deus é absoluta, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus foi acabada, não precisa de uma outra revelação, não necessita haver readaptações, ela continua mais atual do que o jornal que saiu hoje e vai sair amanhã. A palavra de Deus, ela é sempre atual e ela
falando e tocando em todos os assuntos necessários para a nossa vida cristã, nossa vida emocional, nossa vida espiritual, nossa vida física. Não precisamos de outra revelação. Tudo o que é necessário para termos fé, para andarmos por fé, para caminharmos por fé, tudo aquilo que nós precisamos para termos uma conduta cristã equilibrada, foi revelado pela palavra, está nas escrituras. É só você ler, é só você amar, é só você estudar, que você vai encontrar refrigério, vai encontrar bênçãos para a tua vida em todos os aspectos. A revelação de Deus, a palavra de Deus, ela é fiel. Irmãos, o que Deus fala, Ele cumpre. O que está falado nessa palavra vai se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram, muitas coisas já aconteceram, e aquilo que ainda não aconteceu, fica tranquilo que vai acontecer. Nenhuma das promessas de Deus vão cair por terra. Passa o céu, passa a terra, as coisas passam, as culturas passam, o costume passam, muitas coisas passam, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Ela é verdadeira, a palavra de Deus é absoluta. Aleluia! Por isso, irmãos, ame a palavra, vive na palavra, tenha a palavra, estude a palavra, reverencie a palavra. Aleluia! A revelação escrita da palavra do Senhor, ela é justa. Irmãos, é justa quando fala da grandeza de Deus. Essa palavra fala da grandeza, fala quem é o nosso Deus, da grandeza de Deus e da sua misericórdia para com o homem pecador. Você quer saber da grandeza de Deus? Você quer saber sobre a misericórdia de Deus para com o homem pecador? Leia a palavra. Tudo isso está na Bíblia. A palavra de Deus é justa quando narra a vida dos santos de Deus sem omitir os seus fracassos. A palavra de Deus é justa. Tem coisas na Bíblia que na nossa ótica dizia, mas isso nem precisava estar na Bíblia, porque a gente vê muitas vezes a Bíblia narrando falhas e pecados de homens que andaram com Deus, mas deixaram de vigiar, pecaram, e a Bíblia não tapou o sol com peneira. A Bíblia não escondeu o pecado dessas pessoas. Andaram com Deus, foram fiéis. Teve alguém que foi segundo o coração de Deus, mas quando ele pecou, ficou registrado sim que ele falhou. A Bíblia não escondeu os erros dos homens. Por isso que essa palavra é justa, quando narra a vida daqueles que foram usados por Deus, sem omitir os seus fracassos. Irmãos, a Bíblia é justa, porque os preceitos de Deus são retos e nos conduzem pelas veredas da verdade e não pelos labirintos do engano. Há muitas teorias, há muitas teses, há muitos pensamentos defendidos, até por pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas são ideias preconcebidas, sem pautar e sem sustentação na palavra de Deus. Os preceitos de Deus são retos. Os preceitos de Deus não nos levam para labirintos de engano. Não, irmãos, você não está enganado quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia e quando você vem para um culto como esse, um culto de ensinamento, um culto onde você vai ouvir uma palavra um pouco mais substanciosa. Aqui você está ouvindo palavras que não vão levar você ao engano, ao labirinto de um lugar que você não vai ter saída, mas aqui você vai ouvir palavras que vão te conduzir aos céus, que vão dar segurança para a tua caminhada no dia a dia. A revelação escrita da palavra do Senhor é pura,
é purificadora. O salmista no Salmo, ele vai falando e dizendo: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E ele vai falando que a palavra de Deus, os juízos, a palavra de Deus são verdadeiros, e a sua palavra é como um ouro depurado, um ouro puro. Irmãos, a revelação escrita da palavra do Senhor é pura e purificadora. É essa palavra que nos purifica. A palavra do Senhor nos purifica. Então, irmãos, tenha a palavra no seu coração, estude a palavra, medite na palavra. A revelação da palavra de Deus, ela é eterna. As revelações que nós temos aqui são para todos sempre. Os conceitos, irmãos, dos homens, os postulados, os dogmas, as filosofias humanas passam. Tudo isso vai para o espaço, mas a palavra do Senhor é absoluta, a palavra de Deus é eterna, a palavra do Senhor não passa, a palavra de Deus continua sempre atual, a palavra de Deus continua sempre falando ao nosso coração. A palavra do Senhor tem resistido, irmãos, toda sorte de perseguição. No mundo que nós vivemos, a palavra de Deus já passou por ataques terríveis e tremendos, a ponto de chegar momento de achar que a palavra de Deus não iria subsistir, de tanta perseguição, aonde até mesmo há um tempo que pela própria igreja romana eram recolhidos Bíblias, era confiscado quem tinha Bíblia em suas casas e levavam para as praças para fazer grandes fogueiras. E assim achavam que iriam dizimar, porque até havia um conceito antigamente, que era pela igreja romana, ainda bem que eles pararam com isso, né? Que quem leia a Bíblia ficava louco. Lá nos mais antigos, lembro disso, que se falava isso, né? Você, quem sabe, já está mais novo, mas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, falava isso. Quem lia a Bíblia ficava louco de sábio, irmãos, porque o povo que lê a Bíblia fica esclarecido, sai da ignorância, sai da idolatria, sabe que encontra o caminho verdadeiro. Então, irmãos, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela resistiu, ela foi passando pelas décadas, pelos anos, pelas décadas, pelos milênios, e chegou até nós. A palavra de Deus foi atravessando século após século, e chegou até nós com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, quando o Espírito Santo inspirou os homens para escrever essa palavra. A palavra de Deus tem atravessado os séculos e não tem perdido o poder. Ela continua atual, ela continua tendo autoridade, e ela continua tendo efeito em nossos corações. Você está aqui porque a palavra de Deus teve efeito na tua vida. Você está aqui porque a palavra de Deus tocou no teu coração. Você está aqui porque a palavra de Deus tem transformado, tem renovado, tem fortalecido a tua fé. Muitas vezes você está quase que com pouca fé, ou quase fragilizado de uma maneira que você não encontra muitos recursos emocionais para continuar uma vida cristã. Mas daqui a pouco você vem na igreja e ouve uma palavra, e aquela palavra te anima, aquela palavra te motiva, aquela palavra, ela vem renovar as tuas forças, aquela palavra vem alegrar o teu coração, e aquela palavra vem trazer defesa à tua fé, aquilo que você creu, que uma vez foi dada a você, e essa palavra vai trazendo alegria, vai trazendo força, essa palavra vai trazendo prazer, e essa palavra vai apontando que vale a pena ser fiel, e vai chegar o dia
que você vai realmente ser coroado e abençoado porque você foi fiel a esta palavra. Nós devemos, irmãos, entrar nas páginas desse livro sacrossanto com mais reverência, com mais admiração. O povo de Deus precisa ler mais a Bíblia, nós precisamos meditar mais, nós precisamos mergulhar nas páginas desse livro, e cada trecho da Bíblia que nós formos ler, perguntar: que lição eu posso tirar aqui para a minha vida? O que eu posso aprender aqui? O que o Senhor está falando comigo aqui? Qual a promessa que tem para a minha vida aqui? O que o Senhor está me alertando que eu devo deixar de fazer, né, através desse versículo? Ao entrarmos pelos portais das Escrituras, da Palavra de Deus, nós adentramos em terra santa, e nós devemos nos curvar com sinceridade de alma e adoração nos nossos lábios, adorando ao Senhor. Irmãos, quando você tem a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você precisa curvar-se com uma sincera adoração e louvor ao Senhor. Sabemos que no mundo que nós estamos vivendo, há também pessoas de todas as índoles, e pessoas que tentam manipular as Escrituras, manipular a palavra, dando as suas próprias interpretações, segue os sonhos dos seus próprios corações, ou as visões da sua própria mente, e muitas vezes tentam achar respaldo em alguns versículos isolados da palavra de Deus. Mas quando você pega num todo a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus não dá margem para uma nova interpretação, e não dá margem para essas pessoas querer manipular com novas visões, com novas revelações, coisas fabricadas pelos homens. O que está na palavra, claro, e você tem a palavra do Senhor na tua vida. Nós vemos, irmãos, os efeitos poderosos que a palavra do Senhor faz na vida de um crente, na vida de uma pessoa. O efeito poderoso dessa palavra é tremendo. O salmista, ele vai falando nesse Salmo 19, e ele diz que esta palavra restaura a alma. Ah, meus irmãos, como é bom nós termos vida restaurada. As filosofias humanas, os preceitos humanos, por mais profundos que sejam, não pode arrancar a alma da alma humana, não pode arrancar a alma humana do poço da escuridão, da escravidão. As filosofias, as ideias humanistas não pode tirar o homem daquele poço de escuridão que ele se meteu. Mas a palavra de Deus, ela tira o homem do poço mais profundo que ele esteja. Os esforços humanos são insuficientes para soerguer e conduzir uma pessoa a Deus. Não tem como. Filosofias, meditação transcendental, ou vou meditar através do yoga, ou uma coisa ou outra, isso vai me levar a uma nova dimensão. Pode levar uma nova dimensão de pensamentos, mas não uma nova dimensão na alma, para levar ela mais perto de Deus. Quando o homem está quebrado, quando o homem está esmagado pelo pecado, escravizado pelas paixões carnais, ele vai se reerguer quando ele se encontra
com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai trazer cura, é a palavra de Deus que vai trazer libertação, é a palavra de Deus que vai trazer perdão, é a palavra de Deus que vai trazer salvação, é a palavra de Deus que vai tirar o homem desse labirinto em que ele se meteu, é a palavra de Deus que vai soerguer a pessoa. Irmãos, é a palavra de Deus que vai realmente trazer uma renovação na vida da pessoa. Aonde chega a palavra de Deus, nasce a esperança. Aonde chega a palavra de Deus, brota a cura. Aonde chega a palavra de Deus, irrompe a luz, porque as trevas têm que sair. Aonde chega a palavra de Deus, chega a restauração. Aonde chega a palavra de Deus, acontece coisas extraordinárias. Aonde chega a palavra de Deus, pode o coração estar empeternido, ser coração de pedra, um coração embrutecido, que na ótica humana não tem jeito, mas a palavra de Deus chega, e a palavra de Deus dá jeito, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus muda, a palavra de Deus renova. O povo de Deus perece, irmãos, por falta de conhecimento dessa palavra. Irmãos, muitos têm trocado o manancial de águas vivas, que é a palavra de Deus, por cisternas rotas, por águas contaminadas. Você tem um manancial de água cristalina, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa fonte inesgotável de água cristalina que vai saciar a tua sede. Mas infelizmente muitos têm dado as costas para esta palavra e vão de atrás de cisternas rotas, águas estragadas, águas contaminadas, e muitos têm bebido veneno para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração. E tem pessoas que, na ótica humana, porque para Deus tudo é possível, mas na ótica humana a gente olha, não tem mais jeito. A pessoa se contaminou tanto com águas rotas, venenosas, que aquilo fez o mal na sua alma, perverteu o seu conhecimento de reverência à palavra de Deus, e a pessoa passa a ser até mesmo um ateu e ser uma pessoa obstinada ao erro. Estamos vendo uma geração de crentes, irmãos, que leem muito pouco a palavra de Deus, que carregam até a Bíblia, ou no papel, ou hoje os mais novos todos aí com seus celulares, tem uma, duas, três, muitas versões da Bíblia, mas andam com a Bíblia, mas não retêm os seus preceitos, não conhecem essa palavra, e por isso muitos estão bebendo um caldo venenoso de heresias. Quantas heresias têm entrado nos corações das pessoas? Quantas heresias têm entrado até em muitas igrejas? Porque as pessoas até têm a palavra, mas não meditam na palavra, não estudam a palavra, são manipulados por pessoas que apenas estão falando filosofias e achismos humanos, mas sem nenhuma sustentação na palavra de Deus. Precisamos amar a palavra, precisamos conhecer a palavra, precisamos obedecer a palavra, porque dela, da palavra de Deus, brota o manancial de águas vivas, brota um manancial de restauração. É esta palavra, irmãos, que é fonte de cura, é essa palavra que vai trazer alegria aos nossos corações. O efeito poderoso da palavra do Senhor é porque a Bíblia que diz, nesse salmo que nós lemos, que dá sabedoria aos simples. Irmãos, esta palavra, o
testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Oh, meus irmãos, a sabedoria do mundo, por mais sofisticada e avançada que está, mas é nada, é loucura para Deus. Pois, a bem da verdade, que muitas vezes essa sabedoria humana, ela não passa de uma sabedoria terrena, carnal e muitas vezes demoníaca. É assim que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus toma uma mente simples e torna essa pessoa sábia. A palavra de Deus pega uma pessoa até iletrada e faz essa pessoa ter discernimento das coisas, faz ela entender as coisas, faz ela entender que ela precisa separar o precioso do vil. Muitas vezes a gente vê pessoas quase sem estudo, mas que têm um conhecimento da palavra, que pegam essa palavra e começam a ter discernimento e vão falando para doutores, para sábios, para filósofos, e eles ficam admirados. Mas como pode? Essa pessoa não estudou, essa pessoa não fez nenhuma faculdade, mas tem um conhecimento tremendo da palavra. Por quê? Porque essa palavra, a Bíblia diz, irmãos, que dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria aos simples. Leia a palavra e você vai ter sabedoria. O efeito poderoso dessa palavra, irmãos, é que essa palavra diz aí, nós lemos que essa palavra, ela alegra o coração. No versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Está com o coração triste, irmãos? Você está chateado, está triste? Leia a palavra. A palavra de Deus vai trazer alegria ao nosso coração. A palavra de Deus vai trazer alegria, irmãos. Nesse mundo marcado, timbrado pela tristeza, nesse mundo dominado por frustrações e decepções, as pessoas estão vivendo com as esperanças mortas. Não há mais esperança em muitas vidas. A gente começa a falar com algumas pessoas, elas colocam para fora tristeza, frustração, as tragédias naturais, as guerras, as epidemias mortíferas, tem feito um mal terrível ao mundo que nós vivemos, tem dizimado milhões de vidas inocentes, as injustiças, as guerras, sem falar as tragédias naturais, tem dizimado o nosso mundo. Somando a isso, tem as crises familiares, que tem arrebentado com as famílias, com os filhos. Nesse mundo, irmãos, carimbado pela tristeza, surge a palavra de Deus como fonte de alegria, de segurança. A Bíblia diz que a palavra de Deus alegra o coração. A palavra de Deus alegra o coração. Coloque isso na tua mente. Creia, confia nesse versículo que diz que a palavra de Deus alegra. Você está triste, comece a ler a palavra, e essa palavra vai trazer alegria ao seu coração. Nós vemos também que essa palavra, diz o salmista, que essa palavra, ela ilumina os olhos. No versículo 8, a segunda parte do mandamento: o Senhor é puro e ilumina os olhos. Irmãos, sem Jesus o homem anda em trevas. Sem essa palavra, o homem anda num caminho tortuoso, tropeça em todo lugar, não sabe para onde vai e cai no abismo da perdição eterna. Mas essa palavra traz claridade.
É na escuridão que os homens, sem Deus, tentam esconder as suas transgressões. Mas quando a palavra de Deus está no coração, a palavra de Deus ilumina o caminho. A palavra de Deus, ela tira as trevas. Nesse cenário de trevas, cenário trevoso que nós vivemos, nesse reino de trevas que o mundo está, irrompe a luz da palavra de Deus, que traz luz do conhecimento, traz luz de pureza, traz luz de vida para nossos corações. Irmãos, a palavra do Senhor nos arranca do reino da escuridão e nos transporta para o reino da sua luz. Então, irmãos, tenha a palavra, porque quem tem a palavra no seu coração tem o caminho iluminado. Como diz no Salmo 119, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, ilumina nossos caminhos. Aleluia. Nós vemos o valor da palavra do Senhor. Irmãos, você já pôde calcular o valor dessa palavra para a nossa vida? O que seria você sem a palavra do Senhor? O valor da palavra do Senhor é melhor do que a riqueza. A riqueza pode oferecer conforto, sim. Você tendo recursos financeiros, muita coisa você pode fazer, mas a riqueza, ela não pode oferecer aquilo que a tua alma precisa. A riqueza até pode oferecer conforto, mas não pode oferecer descanso para a sua alma. A riqueza pode oferecer comodidade, mas não pode trazer paz ao seu coração. Mas a palavra de Deus, ela traz descanso para a sua alma e paz ao seu coração. Aquele que descobre a mina da palavra do Senhor, cava um tesouro inesgotável e descobre pepitas de valor incalculável, porque a palavra de Deus, esse ouro, essa pepita de ouro para a sua vida. O valor da palavra do Senhor é incalculável. Também você tem que saber, irmãos, que a palavra do Senhor, como diz aqui o salmista, que a palavra do Senhor é doce mais que o mel, é o destilar dos favos. Então mostra, irmãos, que a palavra do Senhor, ela é alimento também. O valor da palavra do Senhor é melhor que o alimento. Comer é uma necessidade física básica do ser humano. Nosso corpo precisa ser alimentado e reclama por isso, principalmente quando você fica horas e horas sem se alimentar. Mas a palavra de Deus, ela é mais gostosa e mais nutritiva do que aquele churrasco, do que aquele alimento que você está pensando, chega da água na boca. Ei, a palavra de Deus é muito melhor do que isso. Precisamos ter fome desse pão do céu. Precisamos nos alimentar diariamente desse alimento salutar. Você pode comer o melhor alimento, ter grandes iguarias na tua casa, não é pecado. Pecado é você deixar a tua alma com fome. Pecado é você não alimentar a tua alma com a palavra de Deus. Irmãos, eu termino dizendo que você precisa dessa palavra, porque essa palavra é poder para a tua vida, o poder da palavra do Senhor. O poder da palavra do Senhor desvenda tanta coisa, irmãos. Essa palavra desvenda pecado. Pecados ocultos, que ninguém sabe, mas ao confrontar com essa palavra, tudo vem à tona. Onde a palavra de Deus chega, irmãos, as máscaras caem, as desculpas não prosperam, os labirintos escuros do coração são esquadrinhados, porque essa palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma, da medula, dos ossos.
do Espírito. Muitas pessoas estão fazendo o papel de propaganda enganosa, irmãos. Muita aparência, muita propaganda, mas nenhum fruto. Tem rótulo de crente, tem rótulo que conhece a Bíblia, mas não tem conteúdo. Sua vida não tem conteúdo, porque ele não pratica aquilo que ouve da palavra. O poder da palavra do Senhor revela toda a nossa vida, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, é como um martelo que esmiuça toda a nossa altivez, todo o nosso orgulho. A palavra de Deus mostra a sinuosidade da nossa vida, a tortuosidade dos nossos caminhos. Se estamos andando em caminhos tortuosos, essa palavra mostra, revela, para que você venha consertar. A palavra de Deus tem poder de gerar em nossa vida sede pela santidade. Quanto mais você venha ler a palavra, meditar na palavra, mais sede de santidade você vai ter, e mais horror ao pecado você vai sentir. Quanto mais você chegar perto da palavra, mais longe você está do pecado. Disse alguém que nós devemos ler a palavra para se afastar do pecado, e não o pecado nos afastar da palavra. Não deixe o pecado, não deixe o erro te afastar da palavra de Deus, mas corra para a palavra, que a palavra vai dar força para você se afastar do pecado. O poder da palavra do Senhor gera em nossas vidas desejos elevados. Irmãos, Davi teve profundo desejo de agradar ao Senhor. À medida que a palavra vai enchendo o nosso coração, a nossa vida vai se transformando, e o fruto do Espírito Santo vai se manifestando na nossa vida. Por isso, o salmista dizia que nesse versículo último que nós lemos, que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Irmãos, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se dentro de nós está habitando ricamente a palavra, dos nossos lábios vão brotar palavras agradáveis a Deus. Uma pessoa que encheu sua vida com a palavra, está cheio dessa palavra, palavras de Deus vão brotar dos seus lábios. Quando a pessoa fala muita asneira, muito palavrões, só pensa coisa ruim, é porque ele colocou outra coisa dentro do coração dele, na mente dele, que não foi a palavra do Senhor. Mas é tempo, irmãos, de você viver uma plenitude, algo amplo. É tempo de você viver um novo tempo, em meditar, em estudar, em praticar a palavra de Deus. É tempo de você conviver de maneira mais íntima com a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, meditar a palavra. Quantos que ainda não leram a Bíblia toda? Pelo menos o Novo Testamento. Antigamente era feito, dava prêmios, né? Antigamente as pessoas tinham um folheto que marcava, ele ia assinalando a leitura anual, ia assinalando ali os capítulos que já foram lidos. Mas hoje são poucos que leem a Bíblia. Tudo é mais fácil hoje, né? A maior parte tem no computador, tem no celular, tem no tablet, a Bíblia, em diversas versões.
Você pode fazer diversos tipos de anotações e ter diversos tipos de orientações também. Mas as pessoas não estão lendo a Bíblia. É tempo de ler a Bíblia. É tempo de você amar a palavra do Senhor. Sempre no segundo domingo de dezembro, os evangélicos comemoram o dia da Bíblia. Embora a Bíblia, todo dia é dia da Bíblia, mas tem um dia especial, onde alguns fazem uma programação especial, dia de leitura da Bíblia. Irmãos, tenha prazer em ler a Bíblia. Não vai começar a ler a Bíblia por Levítico. Você não vai começar a ler a Bíblia começando por Deuteronômio. Comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, para você saber sobre o que Jesus fez. E vai lendo as orientações dos apóstolos para a igreja. Vai, junto com essas leituras, lendo Salmos e Provérbios. Todo crente, irmãos, todo crente precisava ler Provérbios. Tem 31 capítulos. É um capítulo para cada dia do mês. Irmãos, não fique um ano sem ler Provérbios. Leia e todo ano repita. Leia em diversas versões. Crente que lê o livro de Provérbios e coloca em prática, ele vai estar preparado para não entrar em caminhos errados. Ali, Provérbios é conselhos, é orientações sobre todos os assuntos que você imagina na vida do ser humano. Desde o empréstimo que você vai pegar ou vai emprestar dinheiro, há tantas outras coisas na nossa vida do dia a dia, até o cuidado que temos que ter com o sexo oposto, as tentações, e vai falando, entrando em todas as áreas. Leia Provérbios. Salmos são orações, são hinos. E depois então você volta a ler o Velho Testamento, que são orientações de coisas que aconteceram, o trabalhar de Deus com a nação de Israel, mas muita coisa também profética ainda para o nosso tempo. Leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento, irmãos. Ame esta palavra. Como você pode dobrar o joelho e orar: Senhor, eu amo a tua palavra. Mas se você não lê a Bíblia, irmãos, leia a Bíblia, irmãos. Se todo dia você lê um trecho da Bíblia, quando você menos pensar, você leu a Bíblia toda, irmãos. Vai lendo, vai anotando, vai lendo. Aleluia. Que essa palavra possa ter efeito na tua vida, que você possa conviver com a palavra dia após dia, que você possa amar essa palavra, que o Espírito Santo possa ter liberdade para motivar você a ser um leitor, e não só leitor, mas um praticante dessa palavra. Coloque-se em pé nesse momento. Oh, aleluia. Meus irmãos, será que dá para nós orar uns 10 minutos? Ainda está faltando ali 8 minutos. Vamos dobrar o joelho, vamos orar uns 10 minutos. E 9h05 a gente termina o culto. Ora, irmãos, peça para o Senhor, peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, dai-me desejo de ler a tua palavra. Peça ao Espírito Santo desejo para ler a palavra, irmãos, e você vai ter esse desejo.